fechar esse bloco, eu preciso passar para um outro tema que está relacionado a toda essa celeuma, um tema polêmico também que envolve ações do governo, que é essa história do inquérito contra os organizadores de um evento punk em Belém, que estão sendo investigados contra a honra do presidente Bolsonaro. Queria que a Paulinha resumisse isso aqui para ouvir a nossa bancada, Paulinha. Vou tentar, porque também as informações são um pouco desencontradas, né? Porque a gente tem ali na matéria da Folha dizendo que foi uma abertura de inquérito que veio pelo Sérgio Moro, que depois foi lá no Twitter e desmentiu, apesar de dizer que ele apoia essa abertura de inquérito, ele acha que vem ao caso. Então vamos lá. Organizador de um evento de punk que é chamado Facada Fest. E aí você já fala, meu Deus, Facada Fest. Gente. Mas aí esse evento existe desde 2017 e eu tenho essa dúvida. Será que já chamava Facada Fest? Porque foi antes da facada do Bolsonaro. Pois é, aí eu não sei. Será que o Adélio era um dos organizadores? Ficou uma interrogação pra mim dessa turma do punk. Então, ele tem aí alguns posters que ficaram subtítulo, agora vai. Bastante polêmicos e famosos. Muita gente publicou esses posts. Esses posters não são novidades, né? Tá na Rolling Stones desde o ano passado, o primeiro pôster. Então, esse aí foi, acho que de 2019, a gente tem ali uma figura com a faixa presidencial, então a gente imagina que é o Bolsonaro, com o bigodinho do Hitler, vomitando muita M e usando ali também uma cueca dos Estados Unidos e uma arminha na mão. Esse é o retrato aqui falado do pôster que vocês podem ver na transmissão ao vivo. Tem um outro também pôster que é o Bozo com a faixa presidencial 171 e aí empalado por um lápis. Na verdade? O Bozo me apoiou, hein? Então, o que é que diz aí essa investigação? É por supostos crimes contra a honra do presidente Jair Bolsonaro, além de apologia ao homicídio. Tem também a defesa de quem fez os posters, acho que é legal a gente ler aqui, que é o Paulo Vitor Magno, que deu entrevista à Folha. Ele diz assim, a gente estava no meio do desmonte da educação, de problemas com os ministros, Vélez e Weintraub. E por isso, me deram essa ideia de fazer o lápis, que representa a educação, derrotando essa palhaçada. É por isso que é um palhaço, porque representa essa ignorância. Ele diz assim, não tem nada a ver com apologia ao crime ter feito uma coisa tão caricata daquele jeito, né? Não tem incitação de matar ninguém. Não passamos a ideia de fuzilar a oposição. E aí ele dá uma cutucada no Bolsonaro que já disse isso daí, né? Bom, aí ficou aquela dúvida, é o Moro mesmo que abriu esse inquérito? Não é? E o Moro resolveu ir lá para o Twitter, esse veículo de comunicação oficial do governo, né? Que ele disse o seguinte, olha, a iniciativa do inquérito não foi minha, como diz a Folha de São Paulo, mas poderia ter sido. Publicar cartazes ou anúncios com o presidente ou qualquer cidadão empalado ou esfaqueado não pode ser considerado liberdade de expressão. É apologia a crime, além de ofensivo. Aí ele continua. Decapitado também. Se fosse outro agente político ou outra pessoa concreta, estariam liberadas a ofensas ou apologia ou ao crime? Crítica é uma coisa, isso é algo diferente. Não são, portanto, simples cartazes anti-Bolsonaro, como falsamente afirma o título da matéria da Folha. E aí, enfim, o que eu fiquei imaginando, qual será que foi o caminho dessa denúncia, né? Onde surgiu essa denúncia e por que teoricamente, o Moro que teria colocado isso para frente? Primeiro que faz referência ao presidente, então sempre tem que ir lá para o Ministério da Justiça. E o ministro da Justiça é o Moro. Parece que começou com uma denúncia do presidente do Instituto Conservador, Edson Salomão, que foi lá no Ministério Público Federal de São Paulo, apresentou essa representação criminal. Aí eles mandaram isso para o MP de São Paulo, para o MP do Pará, e daí depois para a Procuradoria-Geral da República, para que assim consultasse o Ministério da Justiça. Então talvez seja esse o caminho que aponte para o Moro, porque o Ministério da Justiça é o ministério dele. Posso fazer uma observação, Paulinha? Vamos lá. Vamos lá. Vocês acabaram de mostrar aqui, eu acho muito engraçado isso, acho que vale a pena a gente pontuar, né? Um jornal aqui, a Folha de São Paulo, escreveu uma matéria afirmando algo. Afirmando. Disse, com todas as letras, que Sérgio Moro mandou abrir o inquérito. Fake news. Fake news. Aí vem o ministro da Justiça e diz que, olha, não fui eu. E a matéria continua. Ou seja, quando a gente fala aqui bastante e tal, o Bolsonaro critica jornalista tal, não sei o que, eu também acho que ele exagera em vários tons. Mas, gente, nós estamos aqui baseado numa matéria
Falsa. Falso. Nós estamos aqui discutindo uma matéria, Adriles, falsa. O Sérgio Moro não pediu inquérito. Ponto. Ele mesmo teve que vir aqui, mas a matéria continua. Ou seja, pessoal, Fake news. fake news. Pois é, Sabe? se o Bolsonaro, eventualmente, ele faz algum tipo de ataque pessoal, e às vezes grosseiro, às vezes vulgar, a uma jornalista, por exemplo, a Patrícia Leles, que produziu Patrícia uma Campos matéria... Melo, pô. Patrícia Campos Leles é Leles. outra. Patrícia Leles é outra. É outro caso, hein? É outro caso de mentira, que produziu uma matéria que foi desmentida pelo próprio desmentido da Folha, que dizia que havia vários, por exemplo, pessoas propulsoras de fake news na época do WhatsApp. O presidente está se referindo vulgarmente a uma pessoa, mas não está fazendo um ataque à imprensa e ao jornalismo como um todo. Embora a imprensa e o jornalismo como um todo, hoje, produza coisas desse tipo. Fake news dizendo que o Sérgio Moro fez alguma coisa. Fake news dizendo que apenas candidato à presidência disparou fake news na época do WhatsApp, enquanto todos os outros essa dispararam. não teve, Sendo Adriles, que esse não um teve, deles, desculpa. o Fernando Haddad, Essa você foi. tá equivocado. Fake news quando colocaram as suásticas em departamentos de ciências sociais ou na nuca de uma mulher que teria sido torturada por bolsonaristas. Existe uma série, infelizmente, de fake news propagadas pela imprensa e que deslegitimam grande parte da imprensa. Fake news quando diz que o presidente, naquele vídeo, está conclamando a população contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal, como eu vi no próprio Jornal da Globo, Mas na não matéria não de abertura. Tá dito, Não É tá uma essa série de mídia fake news. Folha, Adriles. Deixa eu falar A uma gente coisa. está Eu vou- diante de uma Você série tá- de fake news da grande mídia Adriles, que você precisa comenta rever seus manchetes, você posicionamentos, comenta sim. manchetes que você lembra, mas você às vezes deturpa. Eu não vou voltar nessas todas do passado, eu só queria Sim. dizer, gente, ministro da Justiça do país chancelando o Ministério Público em cima de cartaz de punk, e olha que eu Ué, ouço mas o rádio, hein? isso é Acho que o incitação ao punk homicídio. não é exatamente a coisa mais popular do Brasil hoje em dia. É de uma pequenez, gente. É o equivalente do Bolsonaro querendo mudar a carteira de motorista ali, pelo É uma amor, né? Que cultura, coisa ridícula. é uma... E que autoritarismo mesquinho, que cabeça mais tacanha. É o Moro que no mesmo dia tira foto sentadinho no tanque e chancela uma perseguição, um cartaz de Joel, você tem um, trazer. você tem um Cara, homem, você tem um homem cara, empalado. é Isso é propaganda surreal. de homicídio. Gente, a é um coisa- palhaço bozo. É a coisa mais palhaço bozo é comum. quem? Gente, Você não lembra da Pra Dilma e cada do Lula? 3.2, Você não dessa lembra da vez Dilma e vai. do Lula Olha o sendo queimados subtítulo. nas passeatas, Olha o gente? Você não lembra da subtítulo. Dilma e do Lula sendo Mas queimados isso nas é uma passeatas? justificativa com relação ao Você queria que as post pessoas, do- que as passeatas fossem processados na justiça? É um Vini, absurdo. Só pessoal. Não dá nem rapidinho, pra só uma discutir coisinha com relação ao Hoje post é do claro, Moro. homicídio, Eu acho que ele pelo faz amor uma de Deus. confusão, porque ele faz uma crítica ao que ele entende que a Folha o criticou. A Folha não criticou, a Folha deu uma informação. Falso. A Folha mentiu. Não Falso. mentiu. Mas Não existe mentiu. inquérito. Só um minutinho, só um minutinho. Existe Em inquérito. nota, Vamos deixar o Vini concluir, Continue, por Vini. Vamos lá, a favor. matéria da Folha. Em nota, o Ministério da Justiça diz que a sua consultoria jurídica apontou a necessidade de investigação. Pronto. Quem é o ministro da Justiça? É isso que eu Tá falei. feito. Sérgio Tá Quem Moro é o não fez ministro nenhum da tipo de ação Justiça? direta nesse Quem é o sentido. ministro da Adriles, Justiça? matéria Adriles, está dizendo Adriles, pelo Ministério. especificamente do Sérgio Moro. Adriles, Ele é o não dá, vai. ministro. Não força, vai. Posso só fazer uma observação? Eu tive uma filha no ano passado, chama Helena, tá com 8 meses. Eu só queria deixar registrado aqui para todos os ouvintes que a minha filha de 8 meses, quando ela crescer, ela não vai num festival chamado Facada Fest, nem muito menos Dessa vai vez ouvir vai. Cuidado, hein? uma Que bom, banda ótimo. chamada Delinquentes, tá? Muito Exatamente. obrigado. Eu queria falar um pouquinho sobre o movimento Cuidado que punk. os filhos queimam Eu a acho nossa que Punk língua tá em alta, Eu né, acho inclusive, que, não, né? não, O punk é claro, uma- vamos lá. Eu sou a favor da legítima liberdade de expressão, desde que as pessoas se responsabilizem pelos que dizem e pelos que fazem. Agora, o progressismo, esse pseudo-progressismo limpinho, gentil, eu acho que ele é filho bastardo, de alguma forma, do próprio movimento punk, que é uma coisa que sempre me irritou profundamente, que é aquele Imagino. tipo de rebeldia que se coloca contra É o a sua status cara quo, no passado contra o também. status quo, mas aí vomita ódio, ressentimento, Assim é legal, ó. injustiça, Isso aqui é legal. morte, massacre. Isso contra os bandidos é. Massacre É, contra as é pessoas seletivo, comuns ó, é que de só alguma bandido. forma Proposição. não se contrapõem a Criança esse. faz assim com E os aí, bandidos. o movimento punk, esse progressismo mais visceral, é pai desse tipo de vitimismo, desse tipo de gente que se coloca no lugar de vítima, como é o caso dessas pessoas, para poder massacrar, insultar e ofender outras pessoas, porque elas são as vítimas preferenciais e não podem sofrer represálias. Fala, Joel. Parabéns ao movimento punk por ser pai desse pseudo-progressista, o canhestro que a gente vive hoje. Diga, Joel. Não, realmente, o que causa, quem promove o ódio hoje em dia no Brasil é o enorme movimento punk, né? E não a presidência da Não, eu tô República, com a fazendo uma apologia da violência, semiótica. da execução extrajudicial, né? Então, beleza. Não, perseguição a bandido, eu sou a favor.
Ó, Total. aqui, ó, lembra do Bolsonaro com a camiseta de Jesus, hein? Entendeu? Eu sou a favor. Apontada pro chão Entendeu? para execução. Truculência, a violência esse é o- legitimada pela força policial contra bandidos, assassinos, estupradores, eu sou a favor. Outra, Total. o vitimismo também vem hoje em dia, infelizmente, da presidência. Daí critica, então Vitimismo da presidência em que me medida? atacando. Em última análise, olha, a gente Querem tem derrubar a o prioridade, a prioridade setores do querem Ministério derrubar da o presidente. Justiça são cartazes de um show punk. Que Acho incitam não precisa de ódio, a mais violência e o comentário homicídio. depois dessa, tá certo. Vamos fazer uma parada para todo mundo tomar uma água, um momento de Eu meditação. vou ouvir um Ramones agora. Solta um Ramones.